Bem, agora nós vamos falar extensão sanitária e locais para refeição e descanso nas frentes de trabalho. Por quê? Toda frente de trabalho, o trabalhador tem direito a ter instalação sanitária e local para refeição e descanso. É obrigado na frente de trabalho. É obrigado. Vamos supor que você não tenha trabalhador alojado. Você traga o trabalhador que vem e volta todo dia no seu ônibus para fazer a sua colheita, seja de café, seja de laranja, seja de milho, seja de soja, seja de algodão. Então, esses trabalhadores vão estar numa frente de trabalho. Então, nessas frentes de trabalho, você tem que ter instalação sanitária e local para refeição e descanso. E esses dois componentes dessas áreas de vivência na frente de trabalho têm que ter requisitos que têm que ser atendidos para que seja proporcionado aos trabalhadores condições sanitárias de conforto adequadas, né, durante o exercício das suas atividades de trabalho. Então, vamos lá. Nas frentes de trabalho deve ser disponibilizada instalações sanitárias fixas ou móveis, composta por vaso sanitário e lavatório, na proporção de um conjunto para cada grupo de 40 trabalhadores ou fação. Bem, pessoal, aqui é diferente da instalação sanitária fixa. Apesar de que na frente de trabalho você pode ter instalação sanitária fixa, ela é diferente da instalação sanitária fixa que você tem na sede da propriedade, para atender trabalhador alojado ou trabalhador que trabalha na sede da propriedade. Mas se falar, mas trabalhador rural que trabalha na sede da propriedade, por exemplo, se você pegar a criação de aves, a granja, o trabalhador trabalha na sede da propriedade, criação de suínos, trabalha na sede de propriedades, né? Criação de equinos, de cavalo, trabalha na sede da propriedade. Então, essa instalação fixa ali é aquela que nós vimos que tem que ter para eles. Diferente da instalação sanitária fixa, lá na frente de trabalho. Na frente de trabalho é onde que ele vai fazer a colheita, né, do cultivo que a propriedade tem. Entendeu? E você pode ter as duas situações na propriedade. Hoje em dia, é muito comum nós termos propriedades rurais que você tem criação de bovinos confinado e tem plantios em determinada área da propriedade. Então, você tem as duas atividades, atividade de agricultura e atividade pecuária. Lembrando, pessoal, que a atividade pecuária é a criação de animais de grande e pequeno porte. Criação de bovino, suíno, aves, né? Carneiros, ovelhas, cabrito, tudo isso é pecuária. Cavalo, mula, tudo isso é criação de pecuária, viu, pessoal? Criação de pecuária é criação de animais de pequeno e grande porte, tá? Não é só de bovino, não, tá? Então, a instalação sanitária fixa na frente de trabalho, ela só vai ter vaso sanitário e lavatório. Ela não tem nem mictório e nem chuveiro. E a proporção é um conjunto para cada grupo de 40 trabalhadores ou fração, e não 20, igual nós vimos na fixa, na sede da propriedade. Continuando lá, a instalação sanitária fixa na frente de trabalho deve atender os requisitos gerais de áreas de vivência e aos requisitos das instalações sanitárias fixas. Nós vimos isso lá atrás ainda há pouco, né? Mas vamos relembrar um pouquinho. O que são os requisitos gerais de áreas de vivência? Então, requisitos gerais das áreas de vivência: mantida em condições de conservação, limpeza e higiene, paredes de alvenaria, madeira ou outro material equivalente que garanta resistência estrutural, piso cimentado de madeira ou outro material equivalente, cobertura que proteja contra as intempéries e ser provida de iluminação e ventilação adequada. Então, a nossa instalação sanitária fixa na frente de trabalho, apesar de possuir somente 2 equipamentos, que é o quê? Vaso sanitário, ou seja, bacia sanitária, né, sinfonada, né, e lavatório, mas ela tem que atender
todos os requisitos gerais da área de vivência, como nós estamos vendo aí, igual a instalação sanitária fixa lá na sede da propriedade. Da mesma maneira, ela tem que atender aqueles requisitos da instalação sanitária fixa que fica na sede da propriedade. Vamos ver de novo? Que são porta de acesso, que impeça o devasamento de modo a manter os recuados, separação por sexo, estar situados em local de fácil e seguro acesso, dispor de água, sabão, sabonete e papel toalha, estar ligado ao sistema de esgoto ou equivalente, dispor de papel higiênico e recipiente para lixo. Está vendo? Então, a nossa instalação sanitária fixa na frente de trabalho tem que ser similar à instalação sanitária fixa na sede da propriedade, com exceção dos equipamentos que compõem essa instalação sanitária, que aqui nós vamos ter só dois: bacia sanitária sinfonada e lavatório. Não vamos ter nem mictório e nem chuveiro. Bem, continuando aí, então, aqui tem um exemplo de uma instalação sanitária fixa numa frente de trabalho. Vocês verem por que ela está cheia de mato, essa instalação sanitária, ao redor dela. Por quê? Porque na época da colheita, isso é colheita de laranja, se vem aqui, faz a limpeza, faz uma reforma nela, aí sim, aqui está a fossa, tá, a séptica dela, tá? Por quê? Porque senão você contamina o lençol freático e vai contaminar a sua plantação de laranja. Então, na época da colheita, se vem aqui, enche a caixa d'água todo dia, né? Porque você dá descarga. Do outro lado, ela vai ter o local para refeição e descanso, nós vamos ver daqui a pouco, faz a limpeza aqui no entorno e ela vai ser utilizada na época da colheita, tá? Aí sim você tem a frente de trabalho. Enquanto as laranjas estão crescendo, ela não está sendo utilizada porque não tem trabalho, não está sendo realizado trabalho aí. A não ser de vez em quando que tem a aplicação de agrotóxico, tá? Aí ela passa a ser utilizada. Vocês verem que ela tem vamos dizer, compartimento sanitário feminino e masculino, né, pessoal? Bem, aqui nós temos, né, ela mesmo, tá? Aqui é outra, né, na mesma propriedade. Aqui é usado como local de refeição e descanso. Aqui a instalação sanitária dando entrada para aqui. Só que essa aqui tem um problema, quer dizer, aonde que estava saindo a água servida dessa instalação sanitária estava caindo aqui. Quer dizer, pode ser utilizada na instalação sanitária na frente de trabalho, pode ser utilizada fossa seca, pode, mas não em frente da entrada, né? Já pensou, você está aqui, daí a pouquinho você está tomando sua refeição aqui, aquele cheirinho agradável, o vento traz até você na hora que você vai levar o seu garfo com a comida até a sua boca? Já pensou? Então, isso aqui não oferece condições de higiene adequada, esse aqui, né? Na ocasião. Bem, as instalações sanitárias móveis na frente de trabalho devem atender os requisitos das instalações sanitárias fixas, sendo permitido o uso de fossa seca, devendo também atender as seguintes exigências. Então, pessoal, nós falamos nas instalações sanitárias fixas na frente de trabalho e agora nós vamos falar nas instalações sanitárias móveis na frente de trabalho. Teve um pequeno lapso meu aqui, que a instalação sanitária fixa na frente de trabalho, ela não pode ter fossas secas, ela tem que ter fossa séptica. Agora, a instalação sanitária móvel, ela pode usar a fossa seca. O que acontece com a fossa seca? Cai os dejetos, é jogado cal ou calcário sobre esses dejetos e é tampado com terra. Por quê? O cal ou calcário vão matar qualquer bactéria que tiver nesses dejetos provenientes dessa instalação móvel, instalação sanitária móvel. Além disso, ela tem que atender aqueles requisitos da instalação sanitária fixa, tá? Mais as seguintes exigências: ser mantido em condição de conservação, limpeza e higiene, ter fechamento lateral e cobertura que garante condições estruturais seguidas, ser ancorada e fixada de forma que garante estabilidade e resistência às condições climáticas, porque elas são móveis, tá? Ser provida de ventilação, iluminação e ventilação adequada. E aquele requisito de instalação sanitária fixa: ter porta, ter papel higiênico, né? ter
papel toalha, sabonete ou sabão, aqueles requisitos de instalação sanitária fixa, além dessas outras aqui. Agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos de instalações sanitárias móveis de frente de trabalho, que são construída na própria propriedade rural, ou pode ser comprada porque já tem empresa que fabrica. Né? Aqui nós temos um exemplo, é uma Julieta, que é aquele reboque que é utilizado para transportar cana, que foi transformado num local para refeição e instalação, refeição, descanso e instalação sanitária. Ele é puxado por um trator ou por um caminhão. Tá? Essa é uma Julieta que foi adaptada pela própria empresa. Aqui nós temos uma instalação sanitária móvel, masculino, e do outro lado feminino. Aqui a caixa d'água, que é fabricado por empresa e ela é carregada para onde precisar por um trator agrícola, acoplado no trator, e aqui sai os dejetos, você faz a fossa seca, esses dejetos vão cair aí, no final do dia você joga cal ou calcário para matar tudo quanto é vírus, bactérias, né, e tampa com terra, tá? Aqui nós temos um outro tipo, também é fabricado por empresa, vocês veem aqui, ó, a bacia sanitária sinfonada, com tampo, tudo, o lavatório, o sabão, papel higiênico, local para jogar o papel higiênico, está aí direitinho a instalação sanitária. Você compra já no mercado pronto. Não precisa fabricar, só comprar pronta, acopla no trator e carrega. Aqui a gente vai ter outro modelo, a mesma coisa. Então, existem vários fabricantes, aqui já lá em funcionamento, numa lavoura de café, né? Então, direitinho, aí, pode usar o lado masculino, o lado feminino, direitinho. Aqui um outro modelo, esse dá mais trabalho, você vai ter que pôr em cima do caminhão para levar ou não, esse aqui já é carretinha, já puxa, mas também pode ser esse outro sistema que foi fabricado numa propriedade rural, tá? Então você faz a fossa seca, assenta ele em cima e aqui sai a água que você usou para fazer a higienização das mãos. Bem, pessoal, continuando, nas frentes de trabalho, os locais para refeição e descanso devem oferecer proteção para todos os trabalhadores contra a intempérie e atender os requisitos dos locais fixos de refeições, que nós vimos lá atrás, aqueles locais fixos de refeições, tá? E vamos ver aqui de novo, né, para relembrar. Locais fixos, ter condições de higiene e conforto, ter capacidade para atender os trabalhadores com assento em número suficiente, observada a escala de intervalo para refeição, dispor de água limpa para higienização, lavar as mãos, ter mesa com superfície ou cobertura lisa, laváveis ou descartável, dispor de água potável em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo. Aqui eu faço um pequeno parênteses, pessoal. Por quê? Normalmente, lá na frente de trabalho, você não vai ter energia elétrica. Então, como é que você vai pôr o bebedouro? Nesse caso, o empregador pode disponibilizar as garrafas térmicas de água. Lembrando que a garrafa tem que ser, no mínimo de 5 litros para cada trabalhador. Então, você pode dispor de água potável para os trabalhadores através de garrafa térmica, no mínimo de 5 litros, e repor essa água, no mínimo, durante umas 3 ou 4 vezes durante o dia. Né? Então, inclusive, você vai ter um agüeiro, que é uma pessoa que vai lá encher, né, ou repor a água das garrafas térmicas desse trabalhador que vai ter com ele. Por quê? Ele não vai usar só essa garrafa, a garrafa térmica, lá no local, né, para refeição e descanso. Ele vai usar durante toda a sua jornada de trabalho. Ele parou a jornada para tomar a sua refeição, ele leva, né, a sua garrafa de água para o local de refeição e descanso. Né? Então, ele está sempre com ela. Aí, cada garrafa tem seu copinho nela, você resolve o problema do uso de copo coletivo. Ter recipiente para lixo com tampa, dispor de local recipiente para guarda e conservação de refeições em condições de higiene. Bem, pessoal, aqui nós temos, igual o problema do bebedouro, nós temos o problema da estufa ou do banho-maria. Nesse caso,
o ideal é o fornecimento da marmita térmica. Lembrando sempre que tanto a marmita térmica como a garrafa térmica de água não pode ser cobrada do trabalhador, a não ser se ele quebrar ou se ele perder, tá? Levou para casa, levar para casa ou não fica a critério do empregador. Lógico, a marmita térmica ele tem que levar, né? Senão como é que ele vai pôr comida para trazer no outro dia? Agora, a garrafa térmica também se deixa levar e o trabalhador é obrigado a zelar por esse equipamento. E devolver quando terminar o seu contrato de trabalho, seja o contrato temporário ou o contrato, né? O contrato temporário durante a colheita, devolver. Ou o empregador pode também doar para o trabalhador. Ou tem algumas outras situações, o trabalhador mesmo propõe comprar do próprio empregador. Mas sempre lembrando que é obrigatório o fornecimento desses dois dispositivos para o trabalhador. Tanto a marmita térmica como a garrafa térmica de água. Por quê? Senão você não vai atender essas duas condições, de água potável em condições higiênicas, dispor de local ou recipiente para guarda e conservação de refeições. Você não vai atender. Aqui nós temos um exemplo de dois locais para refeição, são locais rústicos mesmo, viu, pessoal? Aqui não se fala em piso, a mesa, a cadeira, o banco, o trabalhador sentar, a cobertura, tá? Para ele tomar sua refeição e fazer seu descanso. Aqui nós temos a marmita térmica, que é fornecido para o trabalhador. Tá? Bem, aqui nós temos um outro local para refeição, esse fixo, tá? Permanente, né? Que é usado na colheita aí da laranja. Aqui nós temos um local, vamos dizer, semifixo, tá? Semifixo. Aqui nós temos as marmitas térmicas, né? Chega fora da época da colheita, se tira essa lona aqui, tá? Que aí dá a cobertura para o trabalhador, né? Para proteger das intempéries. Quando chega na colheita, faz na época da colheita, refaz ela novamente, tá? Bem, pessoal, as exigências previstas para a frente de trabalho não se aplica à atividade itinerante, desde que seja garantido ao trabalhador, por qualquer meio de deslocamento, o acesso à instalações sanitárias e locais para refeição. Lembrando sempre, eu chamo a atenção aqui, e gosto muito disso, lembrando que atividade itinerante não é atividade em frente de trabalho. São coisas diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo de atividade itinerante. O trabalhador que vai lá no pasto pegar as vacas e trazer para retirar o leite pela manhã. Isso aí é uma atividade itinerante. O trabalhador que vai conduzir uma boiada de uma fazenda para outra. Isso é uma atividade itinerante. O trabalhador que vai na fazenda durante o dia rodar a fazenda para ver se há algum defeito na cerca da propriedade rural. Isso é uma atividade itinerante. Agora, o trabalhador que vai lá colher qualquer produto, vai ficar lá 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, 15 dias, 20 dias, isso não é atividade itinerante, isso é frente de trabalho. O trabalhador que vai lá construir cerca numa propriedade rural, vai ficar lá uma semana, 2 semanas, isso não é atividade itinerante, isso é frente de trabalho, isso é atividade em frente de trabalho. Então tenham sempre isso em mente. Por quê? Porque nós definimos lá na NR 31, no seu glossário, o que seria atividade itinerante. Aquela realizada em contínuo deslocamento, de lugar em lugar, no exercício de uma função, e que não utilize um ponto de apoio para a sua realização. Então, pessoal, isso é uma atividade itinerante. Nesse caso, está dispensado de possuir instalações sanitárias e locais para refeições. Nesse tipo de atividade itinerante. Continuando, aqui um exemplo de uma atividade itinerante, conduzindo uma boiada de bovinos, é uma atividade itinerante. Então, não há que se falar em instalação sanitária ou local para refeição. Além disso, nas frentes de trabalho em terreno alagadiço,
As instalações sanitárias locais para refeição devem ser instaladas em local seco, fora da área alagada, devendo ser garantido o acesso aos trabalhadores. Isso é muito comum, pessoal. Plantação de arroz. Muitas vezes você tem área grande de plantação de arroz e você não tem condições de o local para refeição, instalação sanitária, ser feito ali. Por quê? Porque aquilo é inundado de água para que o arroz possa germinar e possa crescer. Então, você faz retirado desse local. Então, um exemplo aqui, uma área que você tem de plantando arroz aí, ó, até utilizando um implemento agrícola para plantar arroz. Então, normalmente você tem o local para refeição ou a instalação sanitária fora da área, ou entre as áreas, aí você vai ver a melhor localização. Alojamentos, agora nós vamos falar sobre alojamentos. Então, nós temos aqui, ó, um alojamento como deve ser. Esse é o alojamento correto para você possa alojar trabalhador para trabalhar na sua propriedade, para trabalhar na propriedade rural. E não esse aqui. Isso aqui não é alojamento. Inclusive, isso aqui foi até motivo de resgate desses trabalhadores que estavam, mais ou menos 30 trabalhadores dentro desse imóvel aí que estava correndo o risco de desabar a qualquer momento. E quais os requisitos que tem que ter o alojamento? Primeiro dele, o dormitório dos alojamentos devem possuir relação de no mínimo 3 metros quadrados por cama simples ou 4,5 metros, né, por beliche. Em ambos os casos, incluída a área de circulação, o armário, ou até, alternativamente, ter na cama separado por no mínimo 1 metro. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? Por beliche, nós temos que ter a área de beliche para cada beliche, tá? De 4,5 metros. Por quê? Você vai ter a área de circulação ao redor do beliche mais armário. Aqui estava incompleto. Então, você pega um cômodo, né? E vou pôr lá, pronto, 2 beliches. Então, esse cômodo tem que ter no mínimo o quê? No mínimo 9 metros quadrados. Ah, eu tenho 9 metros quadrados? Então, eu posso ter 3 camas. Né? Cada cama em 3 metros quadrados, e assim sucessivamente. E não dessa maneira aqui, né? Que aí não atende a área mínima de 4,5 metros por beliche ou 3 metros por cama simples. É só fazer essa conta. Aí eu vou pôr 5 camas. Então, o seu cômodo tem que ter no mínimo 15 metros quadrados, que além da cama vai ter que ter o armário para esse trabalhador e a área de circulação. Bem, continuando nosso alojamento. Cama em quantidade correspondente ao número de trabalhador alojado no quarto, sendo vedado o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical. O que quer dizer isso? O beliche só pode ter 2 camas, não pode ter 3 camas. Devendo haver espaçamentos vertical e horizontal que permitam ao trabalhador movimentação com segurança. Por isso, pessoal, que tem que ter aqueles 3 metros quadrados por cama ou 4,5 metros quadrados por beliche. Aqui nós temos um exemplo, tá vendo? Isso aí é cama? Não foi fornecido cama. Os trabalhadores usavam essas caixas de plástico para servir como cama. Aqui ele até tampou com uma colcha aqui, né? Até tampou, mas o de cá não tampou, né? Ou você não tem espaço nem vertical nem horizontal. Você imagina esse trabalhador aí toda hora batia a cabeça, né, no fundo do beliche, tá? Então o beliche tem que ter espaço vertical para o trabalhador poder entrar e se movimentar. Ou, além disso, né, os colchões utilizados, né, nos alojamentos têm que ser certificados pelo Inmetro. Hoje em dia, todo colchão que é vendido, ele é certificado pelo Inmetro. O fabricante, quando vai fabricar o colchão, ele manda por Inmetro ou manda para um laboratório, esse colchão é testado, ele manda esse teste para o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, ele emite um certificado desse colchão. Então, só pode ser fornecido colchão por o trabalhador que seja certificado pelo Inmetro.
não pode ser fornecido esse colchão fininho aqui, igual vocês estão vendo. Esses colchonetes não são certificados pelo Inmetro, então não pode ser fornecido para o trabalhador. E simplesmente esse é o colchão mínimo, né, que tem que ser fornecido. A espessura mínima de 12 centímetros, com densidade mínima de 20 kg por metro cúbico, o colchão geral. Então esse é o mínimo que tem que ser fornecido para o trabalhador. Você imagina o trabalhador o dia inteiro colhendo café, fazendo um esforço extremo, né, de colher café, chega no final do dia, quando vai dormir naquele colchonetezinho que tem 5 centímetros, né? Então você arrebenta com as costas do trabalhador, com a espinha do trabalhador. Então tem que ser um colchão que pelo menos garanta que ele vai recuperar as suas forças durante a sua noite de sono. Bem, continuando, além disso, o alojamento, né? Cama superior de beliche com proteção lateral, escada afixada na estrutura. Então, nós temos aqui, ó, a proteção lateral e a escada para quem está em cima poder subir, né, na parte superior do beliche. E, né, a distância horizontal que tem que ter, né, para o cara poder entrar, pelo menos sentar na parte de baixo da cama, né. Continuando, armários com compartimentos individuais para a guarda de objetos pessoais. Então, aqui, pessoal, nós temos um exemplo de armário, apesar de que eles deixaram a roupa do lado de fora. Sempre acontece isso, mas pelo menos tem um armário para eles porem as suas roupas. O que não pode é desse jeito aqui, né? Não tem nenhum armário. Até lá o sabonete, a escova de dente, o shampoo, tudo no chão. Por quê? Porque não tem armário para ele pôr os seus objetos de uso pessoais. Continuando no nosso alojamento, ele tem que ter porta e janela capaz de oferecer vedação segura, e não isso aqui, ó. Isso aí era um outro alojamento, onde também foi feito o resgate dos trabalhadores e que estavam em condições análogas à de escravidão, por causa da degradação que esses trabalhadores estão sendo submetidos. Vocês podem ver pelo próprio local que estava sendo utilizado como alojamento por esses trabalhadores. Continuando, tem que ter iluminação e ventilação adequadas, recipientes para coleta de lixo e separação por sexo, a não ser quando é família. Muitas vezes você tem, né, que vai o marido e a esposa para trabalhar na colheita, né, daquele tipo de cultivo. Então, eles podem dividir o mesmo dormitório, um dormitório por casal. Eu já encontrei muito isso em alojamento de trabalhadores. Bem, continuando o alojamento, nós temos que as camas podem ser substituídas por rede de acordo com o costume local, obedecendo o espaçamento mínimo de 1 metro entre as mesas. Tem determinadas regiões do Brasil que o trabalhador foi criado e tem um hábito, né, o seu costume local de dormir em rede. E então não tem problema de o trabalhador substituir a sua cama por rede, desde que esteja, né, no mínimo 1 metro entre as redes e tenha seu armário para colocar seus objetos de uso pessoais, né? O empregador rural equiparado deve oferecer roupas de cama adequadas às condições climáticas locais. Ou seja, se é uma região fria, igual aquelas que eu dei o exemplo a vocês durante a colheita do café, tem que ser fornecido também cobertor para o trabalhador, ou edredom, mas no mínimo cobertor. E que roupa de cama é essa? Nós definimos qual é essa roupa de cama. Jogo de cama composto por fronha, lençol de baixo, lençol para se cobrir e cobertor. Este último conforme a necessidade e de acordo com as condições climáticas da região. Você não vai querer que lá na região norte quente você forneça cobertor para o trabalhador, a não ser se for uma região que faça frio. Aí tem que ser fornecido o cobertor para o trabalhador. Continuando o nosso alojamento, as instalações sanitárias do alojamento devem atender às exigências descritas nas orientações gerais das instalações sanitárias fixas, que são lavatório 1 para cada grupo de trabalhadores, bacia sanitária safonada de assento com tampa 1 para cada 20, mictório 1 para cada 20, porta de acesso,
separado por sexo, estado local, que é toda aquela exigência para a instalação sanitária fixa, tem que ter para a instalação sanitária dos trabalhadores que estão alojados. Você pode, aqueles exemplos que eu dei de atividades, de propriedades rurais, que muitas vezes tem atividades que você tem o trabalhador que trabalha ali no entorno da sede e tem frentes de trabalho onde você contrata trabalhadores que for ficar alojados, você não precisa ter duas instalações sanitárias, nem dois locais para refeições. Você pode construir uma instalação sanitária ou um local para refeições que seja dimensionado para atender a esses dois grupos de trabalhadores. Os trabalhadores que trabalham no entorno da sede e os trabalhadores que trabalham na frente de trabalho. Lembrando que os trabalhadores que trabalham na frente de trabalho também vão ter que ter suas instalações sanitárias e locais para refeições nas frentes de trabalho e aonde eles estão alojados. Tá? Em vez de você ter duas, né, na sua sede, você pode ter uma para atender esses dois grupos de trabalhadores. Da mesma maneira, os compartimentos destinados à bacia sanitária, os chuveiros, vão atender aquilo que nós já vimos, ser individuais, possuir divisório com altura, possuir porta, possuir suporte para sabonete, para toalha, aquilo que nós já vimos lá nas instalações sanitárias fixas. Além disso, locais para refeições, a mesma coisa que eu acabei de explicar. Vão atender também as exigências de locais fixos para refeições. Capacidade para atender os trabalhadores com assento em número suficiente, água limpa para higienização, recipiente para lixo, local recipiente para guarda e conservação de refeições, né? E locais para preparo de refeições, ou desculpe, locais para preparo de alimentos, tá? Locais para preparo de refeição ou locais para preparo de alimentos. Locais para preparo de refeições ou alimentos devem ser dotados de lavatório exclusivo para o pessoal que manipula alimentos, possuir sistema de coleta de lixo, ter instalações sanitárias exclusivas para o pessoal que manipula alimentos e não ter ligação direta com instalações sanitárias e com os alojamentos. Além disso, nós temos uma exceção. Os locais para preparo de refeições para até 10 trabalhadores estão dispensados de atender as alíneas C e D. Ter instalações sanitárias exclusivas para o pessoal que manipula alimentos. Não ter ligação direta com instalações sanitárias e com alojamentos. Por que isso, pessoal? Porque nós vamos ver mais à frente, porque é permitido você, por exemplo, você contratou trabalhador para trabalhar na colheita de café da sua propriedade, mas você não tem alojamento na sua propriedade. Você pode alugar imóveis ou residências na cidade para alojar esses trabalhadores, desde que seja respeitado todos aqueles requisitos que nós vimos ali para os alojamentos. Os dormitórios têm que ter, no mínimo, 3 metros quadrados por cama, né, ou 4,5 por beliche, atender todos aqueles condicionantes. Mas, normalmente, nessas casas, os trabalhadores preparam sua refeição. Chega à noite, vão fazer o jantar e muitas vezes já prepara a refeição que vai levar o dia seguinte para as suas frentes de trabalho. Então, não tem jeito, como são casas, não tem jeito, só tem um banheiro, tá? Então, quem faz a refeição, normalmente vai usar o banheiro dos mesmos trabalhadores. Normalmente se contrata uma mulher da região para preparar o alimento para eles. Então, vai usar a mesma instalação sanitária que eles. E ela vai ter ligação direta com o quê? A cozinha com a instalação sanitária e com os quartos que vão ser os dormitórios, né, nessa casa alugada. Por isso, né, o local para preparo de refeição para até 10 trabalhadores estão dispensados de atender as alíneas C e D. Por quê? Normalmente, casa alugada não comporta mais do que 10 trabalhadores. Por quê? Tem no máximo 3 quartos, no máximo. Então, não comporta mais, né, do que 10 trabalhadores. Continuando os nossos locais agora para lavação da roupa dos trabalhadores,
alojados. Instalado em local coberto e ventilado para que os trabalhadores alojados possam lavar as roupas de uso pessoal. Dotada de tanques individuais ou coletivos e água limpa. Aqui nós temos um exemplo de tanques individuais, né, pessoal? Vários tanques individuais, tanto de um lado como o outro, para os trabalhadores lavarem a sua roupa, tá? Além disso, nós também temos que ter local para convivência e lazer dos trabalhadores alojados, né? Nos alojamentos deve ser previsto local para convivência ou lazer dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeições para este fim. Aqui nós temos um exemplo, um local de refeições, né, anexo a um alojamento, onde os trabalhadores, né, faziam suas refeições e utilizavam também como local de lazer. E tem televisão, tem baralho para jogar, tem dominó, que o pessoal gosta de jogar dominó, né? Então, local para convivência e lazer dos trabalhadores. Aquilo que eu falei, alojamento fora do estabelecimento ou da propriedade rural. Se o empregador rural equiparado não quiser construir alojamento ou não possui alojamento dentro da sua propriedade rural, ele pode alugar casas, moradias na cidade para ser utilizado como alojamentos para o trabalhador. É facultado ao empregador a utilização de casa para o alojamento, mesmo fora do estabelecimento, desde que atenda ao disposto nas orientações gerais de alojamento. Tudo aquilo que nós vimos em relação ao alojamento. Dormitório, instalação sanitária, local para refeição, tudo aquilo tem que ser atendido nessas casas. Então tem que ver se a casa atende. Por isso que eu falei que normalmente essas casas têm no máximo 8 a 10 trabalhadores, porque você não tem uma casa tão grande que vai atender aquelas condições e que comporta mais do que esse trabalhador. Aqui era uma casa utilizada como alojamento de trabalhador. Tá? Bem, pessoal, além disso, as condições sanitárias de conforto no trabalho rural estabelecem algumas disposições gerais sanitárias e de conforto no trabalho, que são fornecimento de água potável e fresca em quantidade suficiente no local de trabalho. Então, aquilo que eu falei, na sede, como você tem energia elétrica, você põe o bebedouro. Lá na frente de trabalho, você não tem energia elétrica, então você vai fornecer, né, a garrafa térmica de água de no mínimo 5 litros para o trabalhador utilizar durante o exercício das suas atividades de trabalho. E devendo ser reposta essa água constantemente, senão você não está disponibilizando água potável e fresca em quantidade suficiente. Você vai só com a garrafa de 5 litros, dependendo da atividade, isso dura aí 2 horas, 2 horas e meia. Então você tem que repor essa água, tá? Outra condição, a água deve ser disponibilizada em condições higiênicas, sendo proibida a utilização de copo coletivo. Ou seja, quer dizer, se o trabalhador tem sua garrafa, cada garrafa tem aquele copinho, então não tem utilização de copos coletivos. Bem, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre, né, agrotóxicos, aditivos, adjuvantes e produtos afins e condições sanitárias de conforto no trabalho rural. Agradeço, né, a oportunidade de ter explicado esse assunto para vocês e desejo a todos um bom proveito